Olá a todos, espero que esteja todo mundo bem, de saúde. Nesse vídeo a gente vai ver sobre sistemas geodésicos de referência, né? O que é um dátum, o que é um elipsoide, o que é um geóide, tá certo? Vamos para a tela. Aqui no Moodle, essa apresentação que eu vou mostrar para vocês, ele está lá no grupo Sistema Geodésico Referencial, Cartografia Sistemática e Projeção Cartográfica, e está aqui a apresentação Sistema Geodésico Referencial. Tá? Também já deixei liberado para vocês a apresentação de Cartografia Sistemática, que vai ser o próximo vídeo que eu devo lançar aí nos próximos dias. Ainda no Moodle, a gente tem o livro do IBGE, que a gente está usando, vai continuar usando como referência. Tá aqui, ó, livro Introdução ao Ambiente SIG QGIS. E nesse livro, o assunto está lá na página Noções de Geodésia, entre a página 18 e a página 23. Na forma verdadeira da Terra, a geóide, a forma matemática da Terra, o elipsoide de revolução, as três superfícies da geodésia e assim sucessivamente. Então é importante, além de assistir o vídeo e ver a apresentação lá no Moodle, também dar uma lida nesse capítulo do livro, no capítulo 2.1, Noções de Geodésia, que é o que a gente vai tratar agora. Vamos para a apresentação. Sistemas geodésicos de referência. Esse assunto a gente vem a tratar basicamente de qual é a forma da Terra ou qual é o formato da Terra que a gente utiliza como referência para a cartografia, como referência para os nossos mapas, como referência para os nossos trabalhos em geoprocessamento. Né? Qual que é a forma da Terra, né, gente? Diversos modelos já foram adotados ao longo da história, né? Não existe um modelo errado, mas tudo depende do contexto histórico e da aplicação que a gente vai utilizar para essa informação geográfica. E mesmo os conceitos atuais da forma da Terra são passíveis de discussão e readequação, né? Esses modelos eles são cada vez alimentados mais, a gente chega numa forma cada vez mais precisa da forma da Terra. Bem, a verdade é que a forma da Terra é altamente complexa, né? Única. E a superfície topográfica ela é muito complexa para a gente modelá-la. Então, sendo a superfície topográfica complexa, se considera o geóide como referência. Né? Vamos entender o que é o geóide. A grosso modo, a gente pode entender o geóide como a superfície do nível médio dos mares prolongada sobre os continentes, mas bem a grosso modo mesmo. Né? A nível científico, a gente tem que entender que o geóide é uma superfície física ao longo da qual o potencial gravitacional é constante e a direção da gravidade é perpendicular. Essa é a superfície de igual potencial gravitacional, ou seja, a superfície equipotencial. Assim, esse modelo geoidal é o que mais se aproxima da forma real, que é a superfície física, a superfície topográfica da Terra. Porque o modelo geoidal ele pode ser determinado com medidas gravimétricas, ou seja, medidas da força da gravidade. Aqui a gente tem duas imagens do modelo geoidal e a gente consegue visualizar bem que o geóide não pode ser definido matematicamente, né? Como ele é modelado a partir da força gravitacional, essa força gravitacional ela é variável ao longo da superfície da Terra, porque ela é afetada pelas variações das densidades dos elementos que constituem a crosta terrestre, os tipos de rocha, né? Também é afetada, a força gravitacional ela é afetada pela distribuição irregular das massas terrestres e oceânicas. Então, a superfície geoidal ela varia bastante ao longo da superfície da Terra, porque em locais onde tem massas continentais mais densas, onde a constituição rochosa tem uma densidade maior, a força gravitacional tende a ser maior, como a gente pode visualizar ali na Cordilheira dos Andes. E em fundos oceânicos, onde a crosta terrestre ela tende a ser menos espessa, essa força gravitacional tende a ser menor. Isso é uma característica do geóide, né? Ele tem uma superfície bastante variável, tendendo a acompanhar a superfície física da Terra, tendendo a acompanhar a superfície topográfica, mas elas não são paralelas e elas não são iguais. Elas variam entre si. Todo ponto medido sobre o geóide ele vai ser perpendicular à vertical do lugar.
tornando-se o ponto de partida natural para a determinação de altitudes medidas ao longo da superfície vertical. Ainda nos levantamentos geodésicos e topográficos, os equipamentos de medição, imagina lá uma estação total, por exemplo, um nível óptico, se bem estacionados, eles vão sempre encontrar-se perpendiculares à superfície equipotencial naquele ponto. Assim, todas as medições são feitas sobre o geóide. Então, quando a gente pega uma estação total, vai para campo, a primeira coisa que a gente faz é nivelar a estação total, né? Usar as bolhas ali para ajustar ela no plano horizontal. A bolha ela é controlada pela força gravitacional, pela força da gravidade. Então, o plano horizontal pela estação total, esse plano é sobre o geóide. Como ele é muito complexo, essa superfície, ela é matematicamente indefinida. Perceba que naquela figura a gente tem um modelo geoidal, mas não tem uma fórmula matemática que descreva esse modelo geoidal. Ele é alimentado a partir de medidas em campo da força gravitacional. Essas medidas podem ser feitas com gravímetros em campo, e hoje em dia a gente tem satélites embarcados, gravímetros também, que estão alimentando esse modelo geoidal. Então, como o geóide é uma superfície matematicamente indefinida, as reduções ou transferências dos dados a ele vão ser sempre inconsistentes. E para um mapeamento preciso de grandes áreas, é necessário a gente considerar uma figura geométrica regular, ou seja, que a gente tenha uma fórmula matemática que descreva aquela figura. Assim, chega-se à figura matematicamente definida como elipsoide de revolução. Né? Ele é gerado por uma elipse rotacionada em torno do seu semi-eixo menor, considerando que esse semi-eixo menor ele vai coincidir com... Vai coincidir não, né? Ele vai estar ajustado junto ao eixo polar da Terra. O elipsoide de revolução, então, ele se trata da representação matemática agora mais próxima da forma da Terra. A superfície desse elipsoide de revolução, ele muito se aproxima da superfície gerada pelo nível médio dos mares. Né? Ele é utilizado em geodésia celeste, é utilizado nos sistemas de posicionamento global por satélite também. Aqui embaixo a gente tem uma figura que me ilustra algumas medidas feitas sobre esse elipsoide de revolução e ilustra o próprio elipsoide de revolução. A gente não precisa agora em geomática entrar nesses detalhes sobre o tamanho desse elipsoide, tamanho do semi-eixo menor, tamanho do semi-eixo maior, porque a gente não, por enquanto, a gente não vai se preocupar com transformação de sistemas de coordenadas e nada disso. Mais para frente, no terceiro módulo, vocês vão ter uma disciplina de geodésia e GNSS, e lá os professores vão aprofundar bastante em explicar esse modelo do elipsoide de revolução. O elipsoide de revolução ele pode ser determinado para melhor se adaptar a uma região, a um país ou a um continente, evitando sempre a ocorrência de desníveis geoidais muito exagerados. Né? O que são esses desníveis geoidais? É a diferença entre a superfície do elipsoide de revolução e a superfície do geóide. Esse desnível geoidal é a diferença entre o geóide e o elipsoide. Então sempre se ajusta o elipsoide de revolução para ele melhor se adaptar a um determinado continente, a um determinado país, para evitar esses desníveis muito exagerados entre as altitudes do elipsoide e do geóide. Assim, em cada país adotou um elipsoide como referência para os seus trabalhos geodésicos e topográficos. Atualmente existe pelo menos 50 elipsoides de revolução pelo mundo, configurações de 50 elipsoides diferentes, sendo alguns o SAD-69, WGS-84, Sirgas-2000. Então, para a gente entender essas siglas que a gente sempre vai encontrar nos nossos mapas, elas são os elipsoides de revolução. Elas ilustram aquele elipsoide de revolução que foi utilizado para se referenciar aos trabalhos cartográficos, as coordenadas geográficas daquele nosso mapa. Aqui a gente consegue entender verticalmente como é que são essas superfícies, né? A superfície topográfica real, a superfície do geóide e a superfície do elipsoide. A gente está vendo aqui em cinza mais claro o que é a superfície topográfica, é o que a gente vê lá na Terra, né? É a superfície que a gente vê lá do solo. O geóide, que é aquela figura obtida aquele modelo, melhor dizendo, obtido a partir de medições de gravidade,
como eu falei para vocês, eles tendem a acompanhar a superfície topográfica, porque ele acompanha a força da gravidade, né? Quanto maior a força da gravidade, maior a superfície geoidal naquele lugar. E como as massas, as rochas, as montanhas geram força gravitacional, então o geóide ele tende a ser mais alto onde a gente tem uma cadeia montanhosa, por exemplo. Lá no fundo oceânico, o geóide já tende a ser mais baixo, porque eu tenho pouca massa continental naquela região. De forma que o geóide ele tende aproximadamente a acompanhar a superfície topográfica, mas não acompanha de fato. Tá? E o elipsoide, que é obtido a partir do elipsoide de revolução, é essa linha aqui representada com uma linha preta mais espessa. Ela é uma figura matemática, então ela é constante. O que se faz, o que cada país tem que fazer, ou cada região, às vezes, é estabelecer qual é o elipsoide que ela vai utilizar como referência para o mapeamento naquele local. E o objetivo desse elipsoide é que ele varie o mínimo possível em relação ao geóide, né, para evitar ondulações geoidais exageradas. E daí agora, entendendo o que é o elipsoide e entendendo o que é o geóide, a gente entra no conceito de datum. Né? A posição do elipsoide em relação à Terra, né, do elipsoide de revolução em relação à Terra, bem como a forma e o tamanho, vai constituir um conjunto de parâmetros que são denominados de datums geodésicos. Então, o datum vai corresponder a um ponto ou a um plano de referência para os levantamentos verticais e horizontais, os quais vão estabelecer as posições das feições sobre a Terra. E o datum se subdivide aí em datum altimétrico e datum planimétrico, né? O datum planimétrico vai ser o ponto de uma região de melhor coincidência do elipsoide de referência ao geóide, onde o desvio da vertical vai ser nulo ou o mínimo possível, né? O conhecimento do desvio da vertical vai ser bastante importante para a escolha de um datum planimétrico no sistema geodésico de apoio e levantamento cartográfico de um país. Claro, né? Porque quanto maior esse desvio da vertical, maior vão ser as correções vão ter que ser aplicadas, então maior diferença vai dar, por exemplo, nas altitudes que são medidas sobre o geóide e sobre o elipsoide. Já o datum altimétrico vai ser o ponto fixo, fundamentado e materializado, cuja altitude sobre o nível do mar é utilizado como partida de referência das altitudes que determinam os nivelamentos geométricos. Nivelamento geométrico ou nivelamento trigonométrico. E agora, sabendo o que é geóide, o que é elipsoide, o que são datum, né, datum horizontal e datum vertical, vamos entender agora o sistema geodésico de referência. Isso é extremamente importante para nós, porque esse sistema ele vai estabelecer os nossos pontos de partida para qualquer tipo de produto cartográfico. Os sistemas geodésicos de referência vão ser estruturas geodésicas, né, constituídas por estações geodésicas materializadas na superfície, com coordenadas ou altitudes conhecidas e que vão servir como referência nos levantamentos topográficos e geodésicos que vão ser realizados no nosso território de interesse. Cada país é responsável em estabelecer o seu sistema geodésico de referência. Os países, então, eles criam órgãos de cartografia e geodésia, no caso, para estabelecer esses sistemas de referência. No Brasil, o órgão responsável em estabelecer o sistema geodésico de referência é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A materialização dos sistemas de referência através de estações geodésicas vai ser constituída a infraestrutura de referência a partir do qual novos posicionamentos devem ser efetuados, melhor dizendo. E no Brasil, onde estão essas estruturas? Onde estão as estruturas que a gente deve utilizar como referência, como ponto de partida para fazer os nossos levantamentos? O sistema geodésico de referência brasileiro ele tem várias redes, né? Primeiro, uma rede altimétrica, as referências de nível, as RRNN, né? ORN, as referências de nível, pontos cuja altitude do nível do mar é conhecida, né? Então, aqui a gente tem aqui nesse mapa a distribuição dessa rede planimétrica ao longo do Brasil. Quem quiser ver em detalhe, entra lá no site do IBGE, na parte de sistemas geodésicos e pontos de referência, que lá vai ter toda essa rede, a localização de cada um desses pontos. A gente vai encontrar um memorial descritivo
de cada um desses pontos, com as informações, com as coordenadas, com as altitudes. Então a gente tem a rede altimétrica brasileira distribuída dessa forma. A rede planimétrica, né? A rede planimétrica a gente tem duas redes distintas. A gente tem uma rede clássica de vértices de triangulação, são vértices que eram estabelecidos normalmente sobre montanhas, sobre morros, porque eles tinham que ser intervisíveis, esses vértices de triangulação. E essa rede ela foi implantada até o advento da tecnologia GNSS, porque essa rede ela era imprevisível que tivesse intervisibilidade entre os vértices desses triângulos. Então, até a década de 90, essa rede era bastante utilizada e era a única rede de referência planimétrica que a gente tinha no Brasil. A partir da década de 90 começou a ser implantada as estações GNSS, daí mudou um pouco a história. Mas então a gente tem a rede planimétrica clássica, esses vértices de triangulação. Aqui em Florianópolis a gente tinha um exatamente sobre o Morro da Cruz. Esse vértice do Morro da Cruz ele é intervisível com outros dois vértices, um ficava aqui no Morro da Cambirela em Palhoça e o outro ficava lá em Biguaçu. Para vocês terem uma ideia como era a distribuição desses pontos, então eles eram relativamente raros na superfície, mas é o que tinha, né? Quando eu ia fazer um levantamento, por exemplo, com uma estação total, era o único ponto que eu tinha como partida. Como eu falei para vocês, depois do advento da tecnologia do sistema de posicionamento global por satélite, né, o próprio IBGE começou a estabelecer uma rede brasileira de monitoramento contínuo desses sistemas GNSS. Ele já está com esse número de estações distribuídas ao longo do Brasil, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem pelo menos aí 5 dessas estações de monitoramento do sinal GNSS. Uma, inclusive, fica no IFSC, em Florianópolis. E lá em Geodésia vocês vão entender como trabalhar, no próximo semestre, né, vocês vão entender como trabalhar com essa rede, né, com essa rede de sinais GNSS. Bem, e a função desse sistema geodésico de referência é estabelecer uma relação matemática entre um ponto do terreno e uma superfície de referência, ou seja, suas coordenadas geodésicas, latitude e longitude, sobre a superfície de referência, que é aquele elipsoide de revolução que eu expliquei para vocês anteriormente, né? Os sistemas geodésicos eles são empregados para 3 objetivos principais, né? Primeiro, vincular todos os elementos topográficos geodésicos executados a uma determinada região a um referencial único, bem definido e realizado, né? Se a gente pudesse aqui em Santa Catarina utilizar 3 elipsoides de referência, vocês imaginam a confusão que seria para uma prefeitura que vai fazer lá estudos de regularização fundiária, por exemplo, em receber levantamentos topográficos com coordenadas de elipsoides distintos. Essas coordenadas de elipsoides distintos vão dar pontos distintos. Então seria impossível comparar, seria muito difícil comparar 2 levantamentos elaborados em elipsoides distintos. Então, por isso que se estabelece um sistema único, normalmente para cada país, para que todos os trabalhos de cartográficos e topográficos sejam entregues naquele mesmo elipsoide, naquela mesma referência. Tá? Ainda é função do sistema geodésico de referência permitir a amarração de levantamentos passados e futuros no mesmo sistema, né? E ainda ser compatível com outros sistemas geodésicos de referência, permitindo a transformação de coordenadas entre eles. Então são essas 3 funções principais desses sistemas geodésicos de referência. No Brasil, a referência adotada é o SIRGAS 2000, um elipsoide é uma concepção moderna que substitui definitivamente o sistema clássico que a gente tinha válido até 2015 praticamente, que era o SAD 69. Né? No dia 25 de fevereiro de 2015 foi a data limite para a transição do sistema SAD 69 para o SIRGAS 2000, estabelecida pelo IBGE. O SIRGAS 2000 foi concebido em função das necessidades da adoção de sistema de referência compatível com as técnicas de posicionamento global. Então, o advento da tecnologia GNSS, ela meio que obrigou as nações a atualizar os seus sistemas geodésicos de referência e a partir daí, o Brasil resolveu adotar o SIRGAS 2000 como sistema de referência do Brasil. Então, antigamente chamava SAD-69 o sistema, né? O South American Datum de 1969, esse é o sistema antigo. Ele utilizava uma figura da Terra
conhecido como Elipsoide Internacional de 1967, o GRS 67, e a origem desse sistema geodésico era topocêntrica, ou seja, tinha um local na superfície da Terra que era o datum, que era a origem de todo o sistema, que era no vértice Chua. Como eu falei para vocês, desde 2015, o sistema geodésico brasileiro nos obriga a utilizar o SIRGAS 2000. Né? SIRGAS é a abreviação para Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. Ele adota uma outra figura da Terra, que é o Elipsoide Internacional de 1980, o GRS-80, e a origem dele é o centro de massa da Terra, diferente do datum anterior, que ele era topocêntrico, ele tinha um local sobre a superfície, que era a origem de todo o sistema. A origem do SIRGAS 2000 é o centro de massa da Terra, ou seja, o centro de massa do geoide é considerada a origem. Tá? Isso é uma grande vantagem, né, gente? Porque, como eu falei para vocês, o geoide é uma figura que ela vai sendo alimentada por medidas de força gravitacional. Então, aquela figura, aquele modelo, ele vai mudando, ele vai melhorando ao longo do tempo. À medida que são colocadas mais medidas gravitacionais dele, ele vai ponderando essas novas medidas. Então, percebo que o SIRGAS 2000, sendo um sistema geocêntrico, ele vai mudando na medida que o modelo geoidal vai mudando, ele vai se adaptando junto com o modelo geoidal. Tudo isso, gente, para a gente entender o seguinte: toda vez que a gente for criar um mapa, a gente tem que criar um SIRGAS 2000, o datum horizontal, o SIRGAS 2000. O datum vertical no Brasil é o marégrafo de Bituba, né? Porque as altitudes continuam sendo referenciadas em topografia e agrimensura. As altitudes, a gente tem a necessidade de apresentá-las em relação ao nível médio do mar. Como o elipsoide não necessariamente ele está configurado o zero do elipsoide junto com o zero do nível médio do mar, então o geoide é a melhor figura para altitudes. Então agora, toda vez que a gente for ler um mapa ou até mesmo produzir um mapa, a gente tem que se atentar para essas informações. Qual que é o datum horizontal, qual que é o datum vertical, se for o caso. Como exemplo aqui, vou convidar vocês a fazer uma leitura lá no Moodle. Eu acho que eu vou deixar no link também na descrição do vídeo. Eu liberei para vocês aqui a carta topográfica 1/50.000 Folha Florianópolis. Abram este mapa e vamos lá no rodapé do mapa. Aliás, eu gostaria que vocês tentassem ler esse mapa, que isso já vai ser a matéria do nosso vídeo, que vai ser sobre cartografia sistemática. A gente vai falar bastante sobre a configuração dessa carta aqui e de várias outras. Então, aqui embaixo, nos dados periféricos do mapa, aproximando aqui no rodapé, a gente tem uma série de informações técnicas. Então, logo aqui embaixo da escala, 1/50.000, tem a escala gráfica, a escala de declividade. Aqui também tem a projeção universal transversa de Mercator, que é o sistema de projeção. Daqui a pouquinho a gente já vai conversar sobre isso também num próximo vídeo. Está aqui embaixo, ó, datum vertical, Imbituba, Santa Catarina, e datum horizontal, SAD 69. Agora a gente sabe o que é esse SAD 69, é o elipsoide de referência que foi utilizado para produzir este mapa aqui. Como esse mapa é lá da década de 70 ou 80, ele utilizava ainda o SAD 69. Hoje em dia a gente produziria um mapa no SIRGAS 2000, que é o datum horizontal atual. Na próxima semana a gente deve ver mais um vídeo sobre cartografia sistemática e ainda na sequência sobre projeções cartográficas. E também a gente já vai mesclar com esses vídeos um exercício prático no QGIS envolvendo os dados geográficos. Até mais!